A nova série da Netflix chamada Adolescência tem movimentado as redes sociais e muitos pais e mães estão ficando preocupados depois de assistir a série. Muitos pais e mães estão ficando preocupados depois de assistir a série. Argumento de construção política e ideológica para a promoção de histeria coletiva é o que estamos vendo acontecer com muitas narrativas em torno da série Adolescência da Netflix. Analise comigo. Você que mora em grandes centros urbanos, como as capitais brasileiras, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, como você se sente ao ligar a TV ou acessar o Instagram e se deparar com notícias sobre um homem que invadiu um jardim de infância e assassinou crianças, ou sobre uma adolescente que foi estuprada por um motorista de aplicativo, ou sobre um pseudo-pastor evangélico que assassinou uma adolescente por ter supostamente dado um tapa no seu rosto? É evidente que uma onda de insegurança e medo se espalha pela sociedade, aterrorizando os pais, provocando rejeição ao uso de transporte por aplicativo e desconfiança em relação aos pastores. Sobretudo porque a grande mídia televisiva, em sua avidez inescrupulosa por audiência, enfatiza esses acontecimentos de forma exagerada, incentivados por governantes igualmente inescrupulosos que veem nessas tragédias uma oportunidade de desviar a atenção dos cidadãos da corrupção e ineficiência administrativa. Os veículos de comunicação então recebem patrocínios vultosos para manter o assunto em evidência, provocando comoção. Durante dias, os noticiários martelam o tema e programa de auditório convidam psicólogos, sociólogos, psiquiatras e influenciadores da internet para inundar o público com uma visão distorcida da realidade. O resultado? Um discurso recheado de apelos emocionais, pseudo-verdades e mensagens subliminares que constroem na mente dos telespectadores uma predisposição favorável à agenda ideológica vigente. E qual o objetivo final? Criar um ambiente de distopia social por meio do enfraquecimento dos escrúpulos morais, éticos, espirituais, consolidando conceitos que favorecem os interesses políticos de quem os financia com o propósito de deter o poder. Vivemos um tempo de alinhamento ideológico entre os governos ocidentais, quando a arte e a narrativa são manipuladas para criar um cenário que justifique o controle social e a censura, mascarado sob o pretexto de proteção da democracia e do bem-estar coletivo. Além disso, eventos culturais, datas comemorativas como Carnaval, Páscoa, feriados religiosos, são instrumentalizados para doutrinar e domesticar as massas. Tragédias sociais tornam-se um prato cheio para essa manipulação. Que melhor estratégia do que usar a grande mídia para distorcer a razão dos fatos, amplificando o medo e a instabilidade, para construir o enfraquecimento dos escrúpulos e a capacidade de reação do povo à realidade de que estão sendo submetidos à expoliação dos seus direitos fundamentais como cidadãos. Em vez de cumprir sua função de entreter e provocar reflexão, séries como Adolescência da Netflix são usadas como instrumentos de manipulação psicológica em massa. Filmes e séries como esta, Adolescência, deveriam entreter, mas também provocar reflexão, sim, mas não serem instrumentos de manipulação para gerar histeria coletiva na população, o que configura violência psicológica com vistas a satisfazer interesses político-ideológicos, como a justificação do mau uso da internet para a instalação da censura às mídias sociais, como que a esquerda no seu projeto de poder totalitário. O título da série Adolescência sugere que ela trata de uma questão generalizada e não de um caso específico, como é na série. E nessa esteira segue a narrativa que domina os meios de comunicação, enfatizando temas como misoginia, machismo, ódio online, feminismo, incel, ideologia de gênero e bullying. A questão é que esses temas são explorados sob um viés enviesado, muitas vezes descolado da realidade. Quais aspectos presentes na série deveriam, de fato, ser alvo de reflexão? Destaco alguns pontos sob o prisma do contexto brasileiro. Primeiro, retrato idealizado das instituições. A série apresenta policiais e autoridades como extremamente respeitosos, éticos, acolhedores, transmitindo uma ideia de lisura institucional do poder público que não corresponde à realidade brasileira. Segundo, ambiente escolar caótico. Estudantes desrespeitosos, professores acuados por um sistema que lhes tira a autoridade
e um clima de anomia generalizada é o que você encontra no filme. Terceiro, pais ausentes e sobrecarregados. Trabalhadores exaustos, obrigados a priorizar a sobrevivência financeira em detrimento da educação dos filhos, reféns de um sistema que os impede de exercer plenamente seu papel familiar. No último episódio, a conversa dos pais do protagonista é reveladora sobre o tipo de criação que o menino teve. A mãe tenta se inocentar dizendo que o menino ficava até a madrugada no computador com a porta trancada e ela pedia, por favor, em vez de exercer autoridade sobre a conduta do filho. O pai procura amenizar o sentimento da mãe dizendo que, aspas, os jovens são todos assim hoje em dia, como se não fosse possível supervisioná-los e que ele buscou ser melhor que seu pai, que lhe deu uma criação tradicional sob exercício de autoridade. No fim, ambos se perguntam se poderiam ter feito mais. Essa cena resume o colapso dos valores tradicionais de educação familiar que temos vivido. O relativismo moral e a rejeição dos valores judaico-cristãos têm produzido uma sociedade adoecida. A pressão exercida há décadas para destruir os valores tradicionais da educação familiar, bem como os princípios bíblicos que orientam os pais a exercerem autoridade e disciplina sobre os filhos, tem gerado um cenário de caos. Esse contexto de desestruturação social tem contribuído para um aumento expressivo de diagnósticos de TDAH, TOD, TAG, refletindo os impactos dessa crise na saúde mental das novas gerações. Onde reside o problema? E qual é a solução? A humanidade se afastou de Deus, desprezou seus princípios e valores e colhe os frutos dessa decisão. Valores judaico-cristãos passaram a ser perseguidos, suprimidos e rotulados como maus pelos que desejam impor a ideologia totalitária e nefasta do gramscismo e escola de Frankfurt. A solução está em que o homem se volte para Deus, restabelecendo sua espiritualidade a um nível elevado e restaurando a sua relação com Ele, com o próximo e com os outros, baseado nos princípios e valores que Ele, o Deus vivo, estabeleceu. Em todos os lugares do mundo, sempre que uma sociedade seguiu os valores judaico-cristãos, colheu harmonia, prosperidade, paz. Sempre que se afastou, encontrou barbárie, desordem e caos. A história comprova isso. É preciso sair da Matrix, despertar desse sistema de doutrinação de massa que se consolidou desde o pós-modernismo, fortemente influenciado por pensadores como Gramsci e a Escola de Frankfurt. As crianças de hoje precisam de pais que vivam segundo os princípios estabelecidos por Deus, ensinando-as no caminho correto. O caos social promovido por aqueles que buscam estabelecer a nova ordem mundial precisa de famílias fracas, dependentes do Estado, desprovidas do senso crítico. João 8,32 diz o Senhor Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta da ignorância. E isso é justamente o que o sistema atual combate. O apóstolo Paulo instruiu: examinem tudo, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Examine, não se deixe levar pela Matrix. Diga não à censura das mídias sociais e não se permita ser manipulado pelos discursos, pelas narrativas de tantos influenciadores e outros que se utilizam de um instrumento como estão fazendo com essa série da Netflix. Assuma a sua responsabilidade de educar seus filhos e criá-los sob valores que os tornarão cidadãos de bem. E não se deixe levar por narrativas que se utilizam de séries como essa, adolescência, para construir essa histeria coletiva e a justificativa para promoção do cerceamento de liberdade de expressão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus abençoe o nosso Brasil.